Fala pessoal, beleza? Eu estou gravando esse vídeo aqui com a aula sobre TDD e React, né? Nele eu quero mostrar como é simples a gente utilizar aqui a Testing Library e o Jest e criar componentes React utilizando o TDD. E nesse vídeo eu vou criar aqui um formulário, um componente de formulário bem simples para a gente entender ali como que funciona, né, o TDD ali com React na prática, beleza? Então bora lá. Só dando uma breve explicação aqui sobre o TDD, ele é basicamente um ciclo, né? TDD significa Testing Driven Development, né? Que é o desenvolvimento guiado por testes. Então, isso significa que primeiro a gente escreve testes e depois o código. Isso pode parecer um pouco estranho no começo, mas depois vai fazendo mais sentido na prática, tá? E aí, como que esse ciclo funciona, né? Primeiro ele tem essa etapa aqui, red, que é onde a gente escreve um teste que vai falhar propositalmente, né? Porque não tem código de produção para ele testar, então a gente vai escrever um teste e ele vai falhar. Depois a gente vem para o green, que é onde a gente escreve apenas o código necessário para aquele teste passar. E depois, caso faça sentido, a gente refatora o código que foi escrito, tá? E depois repete o ciclo novamente. Então vamos ver como que isso funciona na prática. Aqui eu tenho um projeto que já tem algumas dependências instaladas aqui, como o Jest, que é o framework de testes, a Testing Library, que conta com vários métodos e ferramentas aqui que vão nos ajudar a escrever testes melhores, e o React. Então, bora lá. Vou criar aqui o arquivo chamado form.test.js. E aí nele eu fui importar algumas coisas da Testing Library, certo? E o que são essas coisas? Primeiro, a função render, né, que ela vai renderizar os componentes no DOM. E depois o objeto screen, certo? Beleza, agora vamos escrever aqui de novo o teste, ó, e ele vai reconhecer como uma função do Jest, tá? Então, vamos aqui, ó, submete dados do formulário. Vou colocar uma descrição bem simples aqui, né? Esse primeiro parâmetro é apenas a descrição do teste, tá? O teste, de fato, a gente passa dentro de uma função aqui como segundo parâmetro. Aqui nos scripts eu defini, né, que o script teste vai executar o Jest. Então, se eu rodar aqui npm teste, ele vai executar aqui o script do Jest e vai encontrar esse teste aqui, esse arquivo, né, já que ele está com esse padrão .teste.js, e vai dizer que o teste passou. E o teste vai passar porque ele não está falhando, né? Para um teste não passar, ele tem que dar um erro, por exemplo. Por exemplo, se eu fizer control new error e executar o teste novamente, ele vai quebrar, certo? Então, contanto que o teste não dê erro, ele sempre vai passar. Beleza? Então vamos lá, né? Primeira coisa que eu vou fazer é utilizar esse objeto screen e chamar o método debug. Quando eu rodar aqui o teste de novo, esse debug ele me mostra o que tem no DOM da minha página aqui no HTML, né? Então eu vejo que tem apenas uma tag body vazia. Uma coisa que vai facilitar a nossa vida aqui é se eu passar aqui a flag watch ou aqui pro Jest, ele vai ficar executando todos os testes aqui e sempre que eu fizer uma modificação, ele vai rodar os testes novamente, sem que eu precise ficar vindo no terminal todas as vezes. Então, beleza. Vou deixar aqui esse debug e agora vamos renderizar um componente, né? Vou renderizar o componente form, certo? E quando eu salvar aqui, ele vai dar um erro, beleza? Então vamos imaginar que nós estamos aqui na primeira etapa aqui do ciclo do TDD, né? A gente tem um teste que está falhando, certo? Ele está dizendo que form não existe. E como que a gente avança para a próxima fase, né? Para o verde. Temos que escrever apenas o código necessário para que esse teste passe. Então vamos escrever
Eu vou criar aqui um arquivo form.js e nele vou criar aqui um componente form, que por enquanto ele não precisa ter nada. Ele pode apenas retornar nulo, né? Export default form. Beleza. Vamos importar aqui. E show, o teste está passando. Beleza, o teste passou. Observa que aqui ele tem uma div, tá? Essa div ela é criada aqui pela Testing Library para a gente renderizar os componentes dentro dela, tá? É o elemento root ali, né, onde serão renderizados os componentes do React, tá? E dentro dela não tem nada porque o nosso componente não está retornando nada, mas pelo menos o teste passou, né? Agora vamos avançar aqui para continuar o ciclo do TDD, né? Qual que é a próxima etapa, né? Refatorar, né? O código ainda está bem simples, não tem muito o que a gente refatorar, então podemos seguir aqui o ciclo. Vamos para o red de novo, vamos fazer o teste quebrar novamente. Então, o que que é a primeira coisa que eu quero nesse meu formulário? Eu quero saber se ele tem um input com a label valor, tá? E aí eu vou pegar aqui get by label text e vou dizer aqui o nome da label, tá? Isso é uma query da Testing Library, onde eu consigo pegar um input ali pelo texto da label dele, tá? E aí, quando eu chamo ah, esse tipo de query, get by, se ele não encontrar o elemento, sempre vai falhar, tá? Então aqui está dizendo, não existe essa label, tá? Esse input. Então vamos fazer o teste passar, né? Para isso, eu posso fazer o seguinte. Vou criar aqui uma label. Eu vou dizer aqui que o ID é Vela, certo? E aí eu vou passar aqui o texto dela, valor, e criar um input do tipo number, que vai ter aqui é, um valor e valor. Vou deixar aqui tudo em português, certo? Beleza. Olha só. Ele já encontrou aqui, meu teste já passou, ó. Então, e aqui como eu estou utilizando o debug aqui no final do teste, ele vai me mostrando aqui o DOM atualizado. Então eu tenho uma label, um texto valor associado a esse input. Se eu mudo aqui o texto, na verdade ele passou aqui, mesmo botando valores, por quê? Porque eu estou utilizando uma expressão regular. E ele encontrou a palavra valor aqui dentro desse texto, né? Mas se eu coloco o valor exato, valor, ele vai falhar, porque ele não encontrou, certo? Então, eu posso, quando eu voltar aqui para valor, ele vai voltar a passar, certo? Mas é uma boa prática utilizar a expressão regular, porque a gente consegue colocar aqui o texto de uma forma que ele vai funcionar independente se ele está maiúsculo ou minúsculo, né? Ele é case insensitive, quando a gente passa esse i aqui no final da expressão regular, tá? Beleza. Próxima coisa que vai precisar no nosso formulário é um campo chamado moeda. Então eu vou fazer a mesma coisa e digitar moeda. Moeda. E aí o teste falhou. Estamos no vermelho de novo. Vamos para o verde novamente, tá? Vou criar aqui mais um input e vou chamar de moeda. Beleza. Temos os dois inputs e o teste está passando. Show.
por último, a gente precisa de um botão para enviar esses valores, tá? Esse formulário, ele vai enviar, vamos deixar aqui mais clara a descrição, né? Envia um valor e moeda. No evento, vou falar assim, ao invés de envio, vou botar submete valor e moeda. Pronto, né? E tá dizendo aqui que quando o formulário for submetido, ele vai enviar o valor e a moeda, certo? Então vamos lá. Agora, para submeter, a gente precisa de um botão, get. E nesse caso, eu vou utilizar aqui a query pyrole, onde eu consigo dizer aqui que vai ser um botão e vou passar aqui o nome dele, né? E esse botão ele vai chamar calcular. Beleza? Show, tá falhando porque ainda não existe esse botão. Então vamos criar aqui um botão. Button submit calcular. Ah, ele não está encontrando. Ah, enfim, eu esqueci de dizer que é case insensitive. Pronto, agora ele vai passar. E beleza. Show, agora temos aqui um formulário completo, né? E aí, o que que a gente precisa agora para que ele funcione, né? Na verdade, a moeda a gente vai ser um select, tá? Vai ser um select moeda. E dentro desse select vamos ter algumas opções, tá? Que serão aqui ah, dólar, e euro. Beleza. Eu salvo aqui. O teste está falhando porque ele não tem mais a label, né? Tá, eu tirei a label aqui. Então, moeda, moeda. Show, o teste voltou a passar. Beleza, vamos enviar então essa. Como que a gente faz agora, né? Para enviar esses dados, tá? A gente precisa adicionar eventos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar aqui. Vou criar uma função chamada handle submit, que vai utilizar aqui um método jest, que é o fn, que ele vai me retornar uma função mock, que, que eu posso utilizar aqui, né? Ele vai me retornar uma função mock, né? Tá, vou utilizar aqui a função jest.fn, que vai me retornar um spy, que é uma função que me permite espionar ali o que está, se ela está sendo chamada, quantas vezes, os parâmetros que estão sendo passados. E eu vou passar ela para dentro do meu componente via props, né? Passando aqui vou criar uma prop onSubmit e passar essa função, certo? E aí, beleza. Voltando aqui ao TDD, né? O teste está passando, vamos para a etapa aqui do red, vamos fazer esse teste quebrar. Eu vou passar essa função e depois eu quero fazer o seguinte no meu teste.
eu quero que o usuário clique no botão, tá? Então, como que eu faço ele clicar nesse botão? Eu vou atribuir o botão a uma constante e vou utilizar mais um objeto aqui da Testing Library, que é o FireEvent. E nele eu vou chamar o evento de click, dizendo que ele vai clicar nesse botão, né? Ah, tá. Outra coisa que eu preciso fazer é alterar os valores aqui dos elementos, tá? Por exemplo, qual que é o valor que eu vou passar? Eu vou dizer que fire event.change, passa o elemento, e aqui eu passo o objeto do evento. O evento ele tem uma propriedade target, e dentro de target ele tem outro objeto com valor. E aí aqui eu posso dizer, sei lá, 30 é o valor. E eu posso fazer a mesma coisa para a moeda, né? Só que nesse caso eu vou dizer que a moeda é o dólar, beleza? Show. Então alterei aqui os dois valores, cliquei no botão e o que que eu espero que aconteça, né? Já que não vai ser mais feita nenhuma mudança aqui no DOM, eu posso tirar esse debug. E beleza, agora o que que eu espero que aconteça, né? Eu espero que a função handleSubmit tenha sido chamada pelo menos uma vez. E aqui no teste já falha, ó, ele já diz aqui que ela não foi chamada nenhuma vez. Então, a gente precisa fazer esse teste passar. E aí, como que eu faço isso, né? Aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que é um form. Colocar todas essas tags dentro de um formulário. E aí, ele já me dá um erro, porque eu tenho um formulário e tenho um botão submit. Quando eu clico nesse submit, ele vai seguir o comportamento padrão do navegador, que é submeter o formulário. Só que eu não tenho esse método implementado aqui nesse ambiente, porque eu não estou executando os testes em um browser. Eu estou executando no Node. E a única forma de eu ter acesso ao DOM é porque eu utilizo uma lib chamada JS-DOM, tá? Aqui, que uma implementação é uma implementação do DOM ali para funcionar no Node, apenas para teste, mas não é igual a um browser real. Então, eu tenho várias coisas que não tem ainda, né? Que não fazem nem sentido, assim, que não vão ter no JS DOM. E uma delas é esse submit padrão aqui do navegador, tá? Mas aí como que eu posso resolver isso, né? Eu não vou querer implementar esse submit padrão aqui do browser. Então, o que eu vou fazer no meu componente é o seguinte: eu vou criar aqui uma const handle submit, que vai receber o evento, vai ser uma função que vai receber o evento, e a primeira linha aqui vai ser o prevent default, né, para não executar o comportamento padrão do browser. E aqui no evento de onSubmit da tag form, eu passo essa função, tá? Opa, escrevi aqui errado. Pronto. Beleza, não está mais dando erro, mas o teste ainda não está passando, não está chamando. Beleza, então vamos receber aqui a prop, né, com submit e vamos chamar ela aqui dentro do handle submit, beleza? Show de bola, olha só, o teste voltou a passar. Mas o que que o teste diz, né? Ele diz que está submetendo aqui o valor e a moeda. Mas como que eu garanto isso, né?
Vamos fazer o teste quebrar de novo. Vou passar aqui Handle Submit e vou passar uma seção diferente agora, dizendo que ele tem que ser chamado com, e aí sim eu digo os parâmetros que eu quero que é chamado, né? Eu posso dizer aqui que eu quero chamar com o valor 30, que foi o que eu passei, e a moeda, vou passar aqui em português também, como já estava seguindo, e a moeda vai ser o dólar. Show. Beleza, o teste está falhando. Vamos deixar ele verde de novo. Para isso, eu preciso pegar os valores ali do formulário. Eu posso fazer o seguinte. Aqui, eu vou dar um console.log, não é ponto .target, ponto .elements, que é uma propriedade aqui do formulário, tá? Ele está dizendo que eu tenho que é uma coleção aqui de HTML, certo? Vamos ver aqui o que tem. Se eu passar aqui valor, eu consigo acessar o meu elemento HTML ali com o valor, né? O value. E se eu passar ponto value, eu consigo ver o valor desse input, ó, 30, que é o valor que a gente colocou aqui no teste, tá? Se eu mudar esse valor aqui, ó, ele vai mudar lá, que é o que o usuário está digitando, né, no campo, certo? Beleza, então eu peguei aqui o valor, né? Então vou criar aqui uma const valor e vou criar um mesmo para moeda. Moeda. E agora eu vou dar um console.log só para a gente ver aqui antes valor e moeda. Ah, a moeda aqui ele não pegou, né? Vamos ver aqui o que está acontecendo. Aqui, ó, tá, beleza. Tava errado. Beleza, tinha ficado um elemento ali sobrando, né? Tava dois elementos com o mesmo ID. Agora sim. Beleza. Aí a gente está enviando aqui a moeda e o valor, né? A gente, na verdade, já conseguimos ver isso, né? E agora, esses valores têm que ser passados para o método onSubmit. No salvar agora, o teste passou. E aí sim, o teste está verificando, né, que os valores estão sendo enviados aqui, né? Eu tenho um campo valor, um campo moeda, o botão, clico no botão, né? Atribuo os valores aqui, clico no botão e envio. Beleza? Show. Como que esse teste fica ainda melhor, né? Uma, uma coisa que a gente está fazendo aqui, estamos mostrando muitos detalhes de implementação aqui, né? Ó, o teste está dizendo, eu tenho que saber aqui que eu tenho que conhecer o evento change, saber que esse campo, quando recebe esse evento com um objeto aqui com a propriedade target e value, ele vai pegar esse valor, né? Eu estou expondo muitos detalhes aqui da implementação e eu consigo ter eventos melhores aqui sem, sem expor tantos detalhes, né? Tem uma lib da Test Library que é o User Event, que são eventos implementados pensando no usuário, né? O que faz. Enfim, vamos ver ela na prática. Eu vou importar aqui User Event, com User Event, e eu preciso fazer o setup dela antes de começar a usar. Então, User Event ponto setup, tá? Outra coisa que muda ao usar essa lib é que meus testes passam a ser assíncronos.
Mas vamos ver aqui o seguinte, ó. Eles precisam ser assíncronos porque os eventos são assíncronos. Então eu consigo simplificar, passando aqui o elemento e apenas o valor. Eu salvo agora. Não funciona. Porque não é clique, é type, né? O usuário vai digitar esse valor. Show. E aqui também a mesma coisa. Ele, na verdade, nesse caso, ele vai selecionar uma option. E aí eu passo aqui a seguinte option, tá? Beleza? E por último, ele vai clicar no botão. Show. Agora os testes estão bem mais limpos. E utilizamos o TDD. Agora, né, com todos os testes passando, com o comportamento funcionando, caso a gente queira refatorar o código, podemos refatorá-lo. Por exemplo, eu posso pegar aqui esse elements e fazer o seguinte: const valor moeda igual elements. Vou pegar aqui e aí aqui eu faço o seguinte: valor.value ponto e aqui moeda.value. E olha que legal, né? O teste continua passando. Caso eu fizesse algo errado, por exemplo, tivesse passado aqui só o valor, o teste ia me dizer que quebrou. Eu fiz uma coisa errada aqui, então eu não preciso ver lá no browser, ver em produção ali que fiz algo errado, né? Então ele já me mostra aqui o que que estava errado e eu já consigo corrigir e aí o teste me garante que está tudo funcionando como esperado. Beleza? O que mais que a gente pode melhorar aqui? Eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer com o console log nesse elements. Só para a gente ver uma coisa, ele é um HTML form controls collection, né? Ali o tipo dele. Então ele não tem métodos de array, mas eu posso utilizar aqui o array from e aí ele vai receber dois parâmetros, essa lista, né, de elementos e o segundo eu posso utilizar a função map, por exemplo. E aí eu faço o seguinte, ó, console log consigo ver aqui o elemento, tá? E aí eu vejo aqui os elementos da minha lista, tá? E aí o que que eu faço? Nesse caso, eu pego aqui o elemento e retorno apenas o valor, né? O ponto value. E aí ele vai me retornar um array, né? Com esses valores. Vamos ver. Beleza, ó. Inclusive veio uma string vazia. Mas eu posso fazer o seguinte. Tirar aqui e voltar o código a como estava antes. Ó, e tudo continua passando. Beleza, galera? Curtiram aí a aula sobre TDD com React? Tem interesse nesse tipo de conteúdo? Gostaria de ver mais vídeos assim com aulas sobre testes e boas práticas? Se tiver interesse, comenta aí, dá um like aí no vídeo que eu quero fazer mais vídeos desse tipo em breve. Beleza? Valeu!